Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Eu sou o André Siqueira e nesse sábado, vídeo de pré-jogo de Santos e Inter. A bola rola amanhã às 4 horas da tarde no Beira-Rio, jogo da 28ª rodada, mais um jogo muito difícil do Santos, mais uma final e para esse jogo o Santos vem cheio de desfalques, pelo menos 3 jogadores fora, né, cada um por um motivo, e a gente vai falar tudo, mas tudo mesmo, de mais esse jogo importantíssimo do Santos, depois de um tropeço na Vila Belmiro, contra o bom time do Red Bull Bragantino, vice-líder do Campeonato Brasileiro, derrota por 3-1 que freou a nossa sequência de 3 vitórias consecutivas, num resultado que nos levou novamente à zona do rebaixamento, uma situação incômoda em que nós não queremos e não podemos estar até o final do Campeonato Brasileiro. Para falar desse jogo do Internacional, temos mais um convidado aqui, vocês sabem, sempre procurando trazer o melhor vídeo possível para vocês, o meu amigo Pedro Henrique Sperber, o PH, que trabalha comigo na Rádio Jovem Pan, vai falar do Internacional, ele que é jornalista esportivo, ele que é torcedor do Colorado, vai fazer um panorama do time do Eduardo Cudê, mas antes de passar para o PH, e aí na sequência a gente vai trazer os tradicionais campinhos, eu quero primeiro pedir para você se inscrever aqui no canal. Se está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados, deixa um like que é tão importante quanto a sua inscrição, o like faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é bom e recomenda para mais pessoas. Deixa aqui nos comentários o que você espera desse jogo, diga o que você acha da minha opinião, da opinião do PH que vai entrar daqui a pouquinho. Espalhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram e arrisque um palpite, por que não? Vai ser um prazer interagir com todos vocês, tá certo? Como eu falei na abertura, o Santos com 3 desfalques, João Paulo e Jean Lucas tomaram o terceiro cartão amarelo, o João Paulo naquele lance do pênalti do Bragantino, o Jean Lucas também numa simulação boba dele, que num lance ali de contra-ataque acabou simulando uma falta, tomou o terceiro cartão amarelo, e quem também está fora é o baixinho Jefferson Soteldo, nosso camisa 10, que voltou da seleção venezuelana, mas foi julgado pelo STJD, pegou 2 jogos de suspensão em razão daquela expulsão imbecil dele contra o América Mineiro, em que ele xingou o Voaden, ele tomou 2 jogos de gancho, mas já havia cumprido um, e agora tem esse jogo para cumprir contra o Internacional. Então o Santos, bastante remendado, tem uma dúvida, o Marcelo Fernandes, para o comando do ataque. Resta saber quem vai jogar com o Marcos Leonardo. Pode ser o Furt, pode ser o Mendonça, mas provavelmente seja o uruguaio Maxi Silveira. Então, sendo assim, a provável escalação do Santos vai ser a seguinte: Vladimir no gol, Lucas Braga na ala direita, Kevson na ala esquerda, o trio de zagueiros que a gente já conhece, João Basso, Joaquim e Dodô, Thomas Rincon está de volta. Ao lado dele, há uma dúvida também, quem joga? Nonato, Fernandes ou Dodi? Eu acho que jogará o Dodi, Lucas Lima, e lá na frente, Maxi Silveira, Furt ou Mendonça, acho que joga o Silveira, e o nosso menino, Marcos Leonardo, no comando do ataque, tá certo? E aí, antes da gente começar a mostrar os campinhos aqui para vocês, eu vou rodar um balanço que o PH vai fazer sobre o time do Internacional, a quem eu agradeço, né? Mais uma vez por ter aceitado o convite para gravar aqui pra gente. Ele participou do pré-jogo de Santos e Inter no primeiro turno, tá de volta aqui no canal, PH, muito obrigado. E vocês vão ver aí que ele deixou um palpite no final do vídeo, tomara que ele erre o palpite, porque o Santos precisa sair da zona do rebaixamento, e aí eu só quero deixar aqui para vocês a tabela, né? O Santos que abre a rodada, a 28ª rodada na zona do rebaixamento, com 30 pontos, mesma pontuação do Vasco, mas o Vasco tem um saldo de gols melhores. E aí na 15ª posição, Cruzeiro com 31 pontos, na 14ª, Bahia com 31 pontos, Corinthians na 13ª com 32 e o Internacional de Porto Alegre também com 32, ou seja, jogo de 6 pontos. Se o Santos ganhar, ultrapassa o Internacional. E nessa rodada, hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, às 3h30 da tarde do sábado, daqui a pouco, às 6h30, Bahia e Fortaleza na Fonte Nova, a gente torce para que o Fortaleza nos ajude, já que no meio de semana, contra o Vasco, eles não nos ajudaram. Às 6h30 também, Cuiabá e Goiás, tomara que esse jogo termine empatado, e amanhã, às 4 horas, no mesmo horário do jogo do Santos, Flamengo e Vasco, né? E tem também um Cruzeiro e Atlético Mineiro, a gente torce para que tanto o Vasco quanto o Cruzeiro percam seus clássicos locais, para que o Santos, em caso de vitória contra o Inter, respire aliviado e possa ganhar algumas posições. Então vamos agora com o balanço do PH e na volta vocês já sabem os campinhos na tela. Então vai daí, PH! Fala André, fala todo mundo aí ligado do canal Filho de Peixe. Santos e Inter, o que eu costumo falar, sempre tem bons jogos.
na primeira vez que eu participei aqui do canal também, eu fui para Vila naquele jogo, nesse ano, 1-1, ainda gabaritei, né? Você lembra, gabaritei aquele resultado. O Inter era totalmente diferente, o Inter tinha Mano Menezes no comando, jogava de forma diferente com o que joga hoje com o Eduardo Cudê. E naquela vez eu ainda falei que seria 1-1, acertei, cravei o resultado daquela partida que foi importante e foi mais uma daquelas que o Inter jogou mal, perdeu algumas oportunidades, podia ter vencido, mas jogo fora de casa também, tudo pode acontecer. Agora, mudando a página, virando para o Eduardo Cudê e com o Inter atual também, o Inter que vem para esse jogo é bem diferente com relação ao do Bahia. Mais uma vez o Inter teve dificuldades pós-data FIFA. O Eduardo Cudê, desde que chegou ao Inter, ele teve muitos problemas para manter o seu time titular. Então acho que isso é uma coisa que influenciou bastante no desempenho, tanto no Brasileirão quanto na Libertadores. Você não consegue ter sequência com seus titulares sempre. E por mais que você tenha algum tempo para treinar, algumas vezes, principalmente na data FIFA, você perde alguns jogadores convocados e você não tem essa continuidade nos treinamentos e nos jogos. Então acho que isso influenciou bastante no desempenho, principalmente do Brasileirão, porque o Brasileirão 27% é um número que não condiz com o Eduardo Cudê, principalmente na sua última passagem, quando saiu do Internacional, era líder do Brasileirão em 2020. Então os números dele por si só, você olhando o número cru, você para e pensa, putz, trabalho horroroso do Cudê. Mas aí se você for analisar os números e for analisar o porquê disso está acontecendo, vai entender bem do porquê ter apenas 27% com o Internacional no Brasileirão. O Inter com relação ao Bahia é bem diferente, são 5 novos jogadores, são 5 titulares voltando, Rocher, Ener Valencia, Johnny, o René estava suspenso contra o Bahia também, e o Arangues. Eram jogadores que não jogaram contra o Bahia venceu o Internacional em casa, e com esse resultado o Inter voltou a ficar de novo entre a parte de baixo ali, conseguiu um respiro na vitória do Grenal, mas voltou a ficar perto da zona de rebaixamento, um resultado que já era esperado. Então agora o Inter tem de novo uma oportunidade em casa com seus titulares, e acho que tem tudo para vencer. Vejo o Inter como favorito nesse jogo. O Santos que não vence o Inter no Beira-Rio desde 2008, e foi 1-0, se não me falha a memória. E a última vez que venceu no sul do Brasil contra o Internacional foi em 2013, no estádio do Novo Hamburgo. Então, no estádio do Vale, foi 2-1. D'Alessandro fez o gol do Internacional naquela ocasião. Então, o Santos tem muita dificuldade para jogar com o Inter no sul, e acho que com esse Inter ainda vai ter muita dificuldade, porque o Inter é uma equipe que pressiona muito a saída de bola. E o Santos tem alguma dificuldade com a saída de bola. E o Inter pressiona muito, ele é um time que pressiona muito e tenta sufocar ao máximo seus adversários no Beira-Rio. No Brasileirão isso não vem acontecendo, é fato, mas todas as outras equipes que foram enfrentar o Inter no Beira-Rio, seja River Plate, seja Bolívar, até próprio Fluminense na Libertadores também, com o Eduardo Cudê sofrendo muitas dificuldades para criar, para marcar e tudo mais, porque a equipe de Eduardo Cudê ela pressiona demais o jogo do adversário. Então é um perde, pressiona, até que você consiga marcar seus gols, e é o que vem acontecendo com o Inter no Beira-Rio também. O Inter que sempre vem marcando no estádio Beira-Rio. E tem também Alan Patrick, que o André sabe que eu sou fã de carteirinha. Alan Patrick, que é líder em artilharia, líder em gols, aliás, nessa temporada do Inter, e também participa muito com assistências. Então, quase sempre que o Inter marca, tem um passe para gol ou gol de Alan Patrick. Então, ele é muito importante para essa criação de ataque do Internacional. O Santos ele pode tentar, acho que os pontos mais fracos que eu vejo do Inter, de Eduardo Cudê, é a questão física no segundo tempo. A equipe acaba ficando bem cansada, e principalmente as laterais. O Inter tem alguns problemas defensivos nas laterais. O Bustos ele vai ser titular hoje, e vinha sendo titular já também contra o Bahia, porque o Hugo Malo ele acabou tendo uma lesão
também contra o Bahia e vai ficar de fora agora contra o Santos. Mas, antes disso, o Hugo havia ganhado a posição, tanto é que jogou contra a Fluminense, contra outras equipes, porque ele tem uma solidez defensiva maior. O Bustos ele tem uma dificuldade para defender, então acho que o Santos pode tentar, se eu fosse apostar minhas fichas, seria em avançar, tentar atacar pelo lado direito do Internacional, o lado esquerdo do Santos. O Santos que pode ter uma velocidade um pouco a mais também e conseguir arrancar um pontinho, já acho eu que já é muito importante nessa briga contra o rebaixamento. Viu, André? Um abração para todo mundo e deixa aqui meu palpite, tá? 2-0 pro Internacional. Um abraço, tamo junto. Bom, pessoal, então de volta aqui no vídeo, vocês já sabem, se tem pré-jogo, tem campinho, e aí a gente usa os campinhos para fazer a melhor informação para vocês, tentar trazer a melhor informação visualmente, para que não fique uma coisa enfadonha em que só eu falo, os campinhos servem para ilustrar para vocês o que a gente pode esperar do ponto de vista tático desse jogo. E aí, como vocês podem ver, uma provável escalação do Internacional tem Rocher no gol, Bustos, Vitão, Mercado e René, Johnny, Arangues, Maurício, Wanderson e Alan Patrick, e lá na frente o Ener Valencia, tá? A gente vai começar já para vocês, e aí na provável escalação do Santos, claro, né, eu coloquei o Dodi ao lado do Silveira, tá? Acho que essa deve ser a escalação que o Marcelo Fernandes vai optar, mas vamos então agora começar a esmiuçar o que a gente pode esperar do ponto de vista tático para essa partida. Como o PH falou, o Internacional tem como um calcanhar de Aquiles o lado esquerdo do nosso ataque, né, o lado direito, melhor dizendo, da defesa deles, com o Bustos. Então eu acho que o Kevson vai ser uma importante válvula de escape do Santos para contra-atacar. Vocês vão entender melhor a dinâmica que eu quero propor para vocês quando a gente mostrar o Internacional com a bola, mas o que eu quero mostrar aqui, né? O Inter é um time que marca bastante pressão, como o próprio PH disse, essa é uma característica muito marcante dos times do Kudê, então a gente pode imaginar o Wanderson subindo, o Maurício subindo, e é por isso que mais uma vez eu espero que o Basso jogue não na sobra, pela direita, para tentar qualificar a saída de bola, e o Joaquim por dentro na perseguição ao Valência, a gente já vai falar disso daqui a pouco. Espero também que o Santos jogue com os volantes lado a lado, para ter uma melhor saída de bola. E aí, o que eu vislumbro é uma possibilidade do Santos achar algum espaço nas costas dos volantes do Inter, tá? Porque o Alan Patrick, ele costuma jogar mais próximo do Ener Valencia aqui, então eu não vejo o Alan Patrick nessa zona do campo, correndo atrás do Lucas Braga, correndo atrás do Lucas Lima, né? Acho que o Alan Patrick acaba sendo mais preservado, e aí a gente pode ter esse espaço aqui nas entrelinhas, porque nos jogos do Inter que eu fiz, que eu estudei, na verdade, para trazer esse pré-jogo para vocês, a pressão deles encaixa bem jogando contra uma linha de 4, né? Então, os 2 zagueiros e os 2 laterais. E o Santos joga com os 3 zagueiros e os 2 alas. Então, eu não acho que... Talvez o que pode acontecer é o Maurício e o Wanderson marcarem os alas, né? Mas aí o Santos pode ter bastante campo para jogar aqui, né? Você pode deixar, tá vendo? Os jogadores em situação de mano a mano, enfim. Acho que a gente pode esperar. Na verdade, vamos ver como é que o Inter vai se portar, se a pressão dos meias do Inter vai ser aqui em cima, ou se eles vão ficar para cobrir os nossos alas, mas o que a gente pode esperar é muita ultrapassagem do Kevson, bastante ultrapassagem do Lucas Braga. No jogo contra o Bragantino, apesar do Kevson ter falhado no lance do pênalti, quando o Marcelo Fernandes tira ele, o Santos perdeu a única válvula de escape que tinha pelo lado esquerdo, porque o Dodô, quando passou para a lateral, não tinha essa força física, né? Aqui a grande questão é, quem o Santos vai escalar? Porque existe 2 questões aqui que a gente pode explorar. A primeira é, o Santos fatalmente vai explorar o contra-ataque, vai dar a bola para o Internacional para sair no contra-ataque. Nessa configuração, o que é melhor? Ter um jogador supostamente mais veloz, como o Maxi Silveira, ou até mesmo o Mendonça, ou ter o Furt ali, que é um jogador que, apesar de ser mais paradão, o que o Santos fez contra o Palmeiras e fez contra o Bragantino? Contra times de mais pressão, o Santos insistia na bola longa. E aí, ter o Furt aqui, eu vou até simular aqui para a gente fazer ao vivo. Vamos pegar o Furt aqui no lugar do Silveira. Por que ter o Furt pode ser interessante? Ele é um cara que faz uma ótima parede, que segura o jogo. Então pode ser que numa bola espetada ele venha aqui, mate essa bola, e aí quando a bola chega no Furt,
o Santos tem condição de sair em bloco para eventualmente aí sim começar a trabalhar as jogadas, né? A bola cai do outro lado, a mesma coisa. E aí o Santos tem tempo para sair com o time de trás. E aí o Furt toca uma bola para um ala, vira uma bola para o outro lado, né? É uma possibilidade. Mas alguém pode dizer assim, não, o Santos vai precisar de contra-ataque e na bola no chão o Furt pode não nos ajudar. Então acho que esse é o X da questão. Vamos ver o que o Marcelo Fernandes está preparando para esse jogo. E para o vídeo não ficar muito grande, vamos passar então agora para falar da situação do Inter e o que o Santos precisa ter atenção. O Inter faz uma saída de 3 com o René, sobretudo o René preso aqui atrás para auxiliar na construção, e o Johnny fica aqui à frente deles. E aí o Inter joga com um 3-1-5-1, digamos assim, tá? Às vezes o Alan Patrick mais próximo do Ener Valencia, mas ele flutua bastante ali como um meia, um coordenador de jogadas típico, né? Que é o caso do Alan Patrick. Então o que o Santos precisa prestar atenção aqui, né? Eu quis destacar isso aqui porque a gente tem muito fresco na memória como foi o jogo contra o Bragantino, em que o Santos foi envolvido pelo time do Pedro Caixinha, porque com essa construção, com muita gente na zona do meio de campo, o Santos tinha o Santos tinha inferioridade numérica. Então aqui reparem, Maurício, que é um canhoto, então ele traz o jogo para dentro para abrir o corredor para o Bustos passar. Tem o Alan Patrick flutuando, tá? O único aqui que joga mais posicionado na sua função é o Wanderson, que tem um contra um muito forte. Então aqui vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Inter contra o nosso tripé de meio de campo. Já estamos em inferioridade numérica. Aqui o que eu acho que é interessante o Santos fazer? Como o PH falou, o Bustos é muito forte no apoio, eu acho que o Kevson tem que cuidar dele e o Dodô tem que saltar uma linha para acompanhar o Maurício, tá? E aí eu falei do Joaquim por dentro, porque o Ener Valencia, uma característica muito marcante nesse time do Internacional, basta vocês procurarem aí para ver vídeos, é o Ener Valencia sendo lançado na profundidade pelo Alan Patrick. O Alan Patrick afunda, é recebido, recebe essa bola entre linhas e pega o Ener Valencia para correr nas costas da defesa do Santos, porque o Ener Valencia é um jogador muito forte. Então, essa é uma jogada que o Santos precisa prestar atenção. E para isso, o Joaquim por dentro, para perseguir o Ener Valencia, já que o Joaquim é o nosso zagueiro com mais capacidade física, e é interessante que o Santos tenha o Dodô saltando nessa linha, para que você tenha uma condição de pelo menos igualar as jogadas. Então aí você vê, ó, o Dodi pode auxiliar aqui para evitar que o Wanderson fique no mano a mano, o Lucas Lima pode fazer uma primeira pressão aqui no Arangues, o Leonardo ou o Silveira fechar o Johnny, e aí você tem o Basso ainda tem condição de jogar na sobra para eventualmente ajudar o Joaquim quando a situação estiver ruim, ajudar o Rincon aqui em cima do Alan Patrick. Então acho que o Santos precisa ter cuidado com essa possível inferioridade numérica na nossa intermediária defensiva. E aí, recuperando a bola, a gente volta para aquele nosso campinho lá, né? Não vou voltar aqui, mas eu quis dizer assim, volta com aquela ideia do contra-ataque. E aí, muito importante para ter Kevson e Lucas Braga puxando na velocidade no contra-ataque como válvula de escape, e aí também saber quem vai jogar, se o Silveira ou o Mendonça ou se o Furt, para ter um pouco mais de retenção de bola, tá certo? E aí, só para a gente fechar, voltando aqui para mim, um jogo difícil, que eu espero que o Santos provavelmente vai dar a bola para o Internacional. Acho que o Santos tem um adversário duro, o Santos tem uma parada duríssima, mas precisa ganhar. Já que perdeu dentro de casa para o bom time do Bragantino, agora precisa recuperar esses pontos perdidos, e nada melhor do que um confronto direto, um jogo de 6 pontos para somar 3 pontos contra o Internacional e respirar aliviado, sair da zona de rebaixamento e até eventualmente ultrapassar o Internacional. Então essa é a análise, esse é o pré-jogo que eu queria trazer aqui para vocês, e a gente volta amanhã, assim que acabar o jogo, com o pós-jogo de Santos e Inter, que a gente espera que seja com 3 pontos do Santos. Se você ficou até o final desse vídeo, obrigado pela sua audiência. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva, ative o sininho, deixe o like, comente aqui o que você achou desse vídeo, o que você espera dessa partida, e a gente volta amanhã com o pós-jogo de Santos e Internacional. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.